Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Pessoal, eu queria que vocês prestassem muita atenção e, se possível, ficar até o final desse editorial. Eu sei que eu não costumo pedir muito isso para vocês, mas estão armando uma presepada contra o governador Zema. E eu preciso explicar um pouco para vocês o que está acontecendo para que vocês entendam o que está, sabe, circulando aí os noticiários dos jornais e da TV. Então, eu quero que você não seja mais uma vítima dessas narrativas. E vou tentar falar um pouco também com vocês sobre as questões econômicas que rondam o nosso país. E muita gente aí deve estar vendo os jornais aí dizendo que o Brasil está às mil maravilhas, né? E aqui eu vou dar um posicionamento um pouco mais técnico para vocês, tá bom? Então presta muita atenção. Vocês sempre souberam que o intuito do nosso canal aqui é, sem sombra de dúvidas, tentar esclarecer, ou seja, rebater aquilo que a gente não concorda com o que o grande consórcio da mídia enfia a goela abaixo em vocês. Então, eu queria muita atenção de vocês nessa hora, se possível. E também não esqueça de dar o like, curtir, compartilhar. Isso é bem importante para o nosso canal alcançar mais pessoas, para que as pessoas não caiam nessas narrativas. Vamos lá. Vamos começar aqui para vocês entenderem. Governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais. É um cara brilhante, um político brilhante. Ao meu ver, poucos políticos tiveram a honradez e a postura que esse governador vem exercendo no estado de Minas Gerais. Zema defende a criação da Frente Sul-Sudeste contra o Nordeste. Políticos se manifestam. Vamos explicar. São critérios econômicos que o Zema falou, olha, há uma agenda de esquerda no Norte e Nordeste, em especial o Nordeste, e essa agenda de esquerda, ela visa tirar dinheiro, ou seja, na reforma tributária, tirar dinheiro do Sul e mandar para o Nordeste. E aí nós precisamos criar uma frente aqui do Sul e Sudeste para que a gente não seja lesado na reforma tributária. E é isso. Então, vários governadores se manifestaram, dizendo que sim, tem que criar uma frente ampla, e essa frente ampla também tem caráter eleitoral, não tenham dúvida disso. Eu fiz um editorial ontem, no domingo, dizendo para vocês que a chance do Zema ser o próximo candidato da direita é gigantesco, e se for, vai ter o meu apoio, não tenha dúvida sobre isso, eu vou votar nele, tá? Se ele for o candidato. Mas o que eu quero expor aqui para vocês aqui? Qual que é a narrativa que estão criando? Presta atenção. O Zema falou isso sobre criar essa frente para não deixar os recursos dos estados do Sul-Sudeste irem todos para a União. E aí, alguns governadores do Nordeste se manifestaram. Do Sul também. O Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, defendeu o Bloco Sul-Sudeste lançado por Zema, falou que faz parte, tá certo. E governadores do Nordeste falam em estímulo à cisão, ou seja, estão dizendo que está iniciando aí um movimento separatista. O que é um movimento separatista? Separar o Sul-Sudeste do resto do país e talvez Centro-Oeste do resto do país. Então fica Norte e Nordeste, governado pela esquerda, acima, e Sul-Sudeste e Centro-Oeste, aqui por governadores mais voltados à direita. E é isso aqui, quem está levantando essa narrativa são os do Nordeste. Por que os do Nordeste? É porque lá são os mais beneficiados com os repasses de recursos dos impostos federais. E lá existe um bloco já dos governadores do Nordeste. Então, por que eles estão tentando jogar isso aqui para Zema? Há uma corrente doutrinária, jurídica, que diz que o movimento separatista no Brasil é crime. Eu não concordo com esse posicionamento jurídico, com essa corrente jurídica. Na minha visão, a não ser que você tente utilizar de violência, no caso do movimento separatista, não há de se configurar crime. Esse é o meu ponto de vista jurídico. Agora, a partir do momento que tem a violência, a ruptura do Estado Democrático de Direito, aí pode configurar crime. Mas vocês sabem como que funciona a narrativa em relação a eles. E aí, eles querem jogar essa para cima do Romeu Zema para, na minha visão, deixá-lo inelegível. Eu queria que vocês olhassem aqui o que o Eduardo Ribeiro, que é hoje o líder do Partido Novo, que é o partido do qual o Zema é filiado, o que ele se manifestou aqui, ó.
mesmo depois do Estadão corrigir a manchete desonesta e distorcida, que distorcia completamente as falas do Romeu Zema, a esquerda continua propagando mentiras deslavadas para atacar o governador. Não é só má fé. E não é só má fé mesmo. É desespero, é maldade, é narrativa, é a esquerda sendo a esquerda como sempre foi. Ou seja, criando narrativas. Romeu Zema, em momento algum, falou em cisão ou ruptura. E isso fica muito claro para quem analisou as falas do Zema. E aí o Eduardo Leite fez um vídeo defendendo as falas do Romeu Zema. E essa manifestação dos demais governadores é importantíssima. Eu dou parabéns ao Eduardo Leite por se posicionar. Seremos todos mais fortes quando mais formos um só. Brasil. Não acredito que o governador Zema tenha dito nada diferente disso. Se disse, não me representa. Olha só o que ele disse. Pessoal, sobre a formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. Um abraço. E aí, pessoal, foi uma voz muito sensata do Eduardo Leite. Isso é uma representação sensata do que vem acontecendo. Mas lembrando que o movimento Sul é Meu País, ele existe lá no Rio Grande do Sul, isso desde 2016, se eu não me engano. Há um movimento para que os estados do Sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, sejam separados e se tornem um país. Já teve uma análise jurídica sobre esse caso, sobre a constitucionalidade, e ficou constatado que é constitucional porque o movimento é pacífico, totalmente pacífico, solicitando aí a separação. E aí eu quis trazer isso, por quê? Porque eu coloquei as falas do Eduardo Leite aqui. Então, ainda que fosse, por não ser uma fala em qualquer sentido agressiva, não vejo problema jurídico aqui, mas eles querem jogar a narrativa de que o Zema quer criar uma ruptura, e hora nenhuma a fala dele foi essa. E isso, na minha visão, eu reitero a vocês, eles querem a inelegibilidade do Zema, assim como criaram a narrativa para o Bolsonaro. E aí vem o Ronaldo Caiado e se manifestou também. Para quem não sabe, o Ronaldo Caiado é o governador do estado de Goiás, tá, pessoal? Aí o Ronaldo Caiado, ele se manifestou, falou o seguinte: sobre a polêmica a respeito das falas dos colegas e governadores neste final de semana, meu sentimento é que a reforma tributária está estressando todos nós. E aí, realmente, o ponto de fala, você pode ver aqui que tanto o Leite quanto o Caiado falaram sobre a questão da reforma tributária. Mas aí sempre tem que aparecer aquelas pessoas que não perdem a chance de ter um oportunismo e aparecer criando narrativas. E eu estou falando aqui especificamente de um oportunismo sobre essas frases emitido pelo ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça. Ele veio no seu Twitter atacando o Romeu Zema. E é aqui que mora o perigo. É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. Isso aqui foi uma referência ao Zema, chamando o Zema de extrema-direita, o que não é uma narrativa totalmente descabida falar isso em relação ao Romeu Zema, porque ele não é, ele é muito ponderado, tá? Não tem nada que se falar de extrema-direita aqui. O segundo, que criar distinções entre brasileiros, a gente sabe muito bem qual é o governo que faz isso. Mas aí, a Bárbara, do Te Atualizei,
trouxe uma publicação. Adivinha de onde? Da Folha de São Paulo. Já existe um bloco lá no Nordeste, tá? E olha só o que a matéria do Folha de São Paulo diz. Governadores do Nordeste criam um bloco e consolidam um polo de poder à esquerda. Então, o bloco que a direita ou os estados do Sul querem criar agora já existe no Nordeste. E lá é a esquerda que vai ser a direita. E adivinha quem tá ali no meio, estava como governador? Sim, você tá vendo uma seta aqui, bem no cantinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo até ampliar aqui para colocar aqui maior para você. Aqui, ó, a setinha. Sim, senhores, o ministro da Justiça, o atual, Flávio Dino. E, enfim, aí mostra que se criar um bloco de governo, seja do Sul ou Sudeste, ser traidor da pátria, aí a coisa fica meio complicada, né? Porque isso aqui já aconteceu. Só que assim, a narrativa só serve a favor deles, né? E isso é um tanto quanto complicado. Então, esse é o ponto que eu estou tentando mostrar para vocês. Vão fazer uma campanha ferrenha de embate e ataques ao governador Zema. Pela sua força política que pode levá-lo à presidência da República. Então, muito cuidado na hora que trouxerem narrativas para vocês. Ele é um governador que pegou um estado arrebentado, que veio da gestão do PT, arrebentado, conseguiu colocar o salário dos servidores em dia, conseguiu controlar as contas públicas, não recebia o seu salário porque fazia tudo de doação. E aí, meu amigo, se acreditar que as gestões que acontecem do PT e da esquerda são melhores, é uma desconexão com a realidade. Mas não para por aí, não. Vamos entender. Eu não vou deixar esse vídeo curto, não. Eu vou aumentar ele um pouquinho, porque eu ia separar isso aqui para outro vídeo, mas nós vamos falar agora de economia. O gênio da economia. Lula acha que o FMI também está errado. E aqui, eu quero que você preste muita atenção. O dia que vierem com a narrativa, mas está tudo maravilhoso, agora sim o Brasil começou a melhorar. Presta atenção no que alguém que está estudando MBA em economia, alguém que é formado em comércio exterior, mestre em comércio exterior pela Universidade de Miami, está te explicando. Presta atenção. Gênio em economia. Lula acha que o FMI também está errado. Ele vai totalmente contra as pautas que o Fundo Monetário Internacional expõe. O que é o Fundo Monetário Internacional, para vocês entenderem? Existe um fundo que ele faz análises econômicas de países que podem ter uma projeção certa ou errada. E esse Fundo Monetário, quando uma medida prática favorável é aplicada em um país, ela serve como parâmetro. Então, os economistas estudam muito os relatórios que o Fundo Monetário Internacional manda, ou seja, tal medida deu certo na Holanda, por exemplo. Aqui na Holanda foi feita tal medida. O Fundo Monetário Internacional viu que isso é positivo. Os países que quiserem implementar, aí os países implementam. E aí, o Lula, dentro da sua humildade, né, como a alma mais honesta do Brasil, a alma mais inteligente, mais pura do Brasil, agora é o melhor economista do mundo. E diz que tá errado o FMI, né? Devia ser gênio com J escrito aqui, né? E aí o Magno Malta faz uma consideração aqui. Lula demonstra confiança desmedida em suas habilidades econômicas. Ele critica o FMI e suas projeções para o crescimento do Brasil, alegando que o país crescerá de forma sólida e distributiva, ignorando as estimativas do fundo. Seus constantes ataques à autonomia do Banco Central e a seu presidente Roberto Campos Neto revelam sua falta de compreensão sobre as políticas econômicas. Essa postura desrespeitosa com instituições renomadas é preocupante para o futuro da vida brasileira. Então, desde quando o Lula entrou, todo mundo está vendo aí as projeções econômicas nada positivas. E aí, desrespeitar o FMI é uma verdadeira vergonha. Aí, você pode fazer a análise do que foi entregue. Estou usando aqui uma postagem do Mário Frias, que ele já deixou aqui pronto para a gente. Mário Frias é um deputado federal, mas olha só, o governo Bolsonaro entregou a sua gestão com um superávit de 54,1 bilhões de reais. O que é superávit? É dinheiro em conta, ou seja, o governo cortou gastos
da máquina pública e conseguiu, dentro de estruturas técnicas, aplicando inclusive a regra de Laffer, ele conseguiu um superávit, ou seja, conseguiu mais dinheiro nas contas. Ele gastou menos do que ganhou. E isso deu um saldo positivo. É como se você tivesse o seu salário e no final do mês, dos R$ 1.318 que você recebe, R$ 1.320 que você recebe, você só gastou 1.000, sobrou 320. O Lula não. Com o Lula, o país recebe R$ 1.320 e ele gastou 1.500, ou seja, eu estou com 200 a mais. Aqui foi um déficit de 42,5 bilhões e o governo mal começou, então você soma aqui 90 bilhões jogados fora, porque foi 40 que o Bolsonaro deixou a mais, 54 que o Bolsonaro deixou a mais e 42 que o Lula já derreteu do nosso dinheiro aí. Aí você já começa a analisar. Vamos lá. O governo Lula anuncia bloqueio de 262 milhões no auxílio gás, que pode afetar 2 milhões de famílias. Pessoal, vocês sabem que eu sou muito honesto com vocês e quem me acompanha aqui não tá pelos meus lindos olhos verdes, tá pela forma coerente que a gente sempre apresenta as pautas para vocês. Eu tive muitas críticas ao Bolsonaro, tá? Eu critiquei muito o Bolsonaro, mas uma coisa é certa, você comparar a gestão do Bolsonaro com a gestão atual que aí está, aí não é moralmente cabível, porque economicamente falando, o país vai de mal a pior. E aí diziam que o Bolsonaro era o governo dos ricos e só se preocupava com os ricos. Enfim, é o governo dos pobres, o pai dos pobres, que está cortando aqui 262 milhões no auxílio gás e 2 milhões de famílias vão ficar afetadas. Mas as emendas não param. E aqui é importante a gente citar essa matéria aqui, ó, do Poder 360. Dá uma olhada. Trajetória anual do capital estrangeiro na B3. Valor registrado nos 7 primeiros meses de 2023 caiu 55,1% em relação ao mesmo período. E aí muita gente pergunta, mas o que é essa tal de B3? Que isso funciona? É o seguinte, a B3 é uma das maiores bolsas de valores do mundo, tá? Então é uma bolsa de valor, mas é uma das maiores do mundo, a mais sólida, a mais estruturada. Em termos de valor de mercado, ela é uma das principais também da América Latina. E aí, ela facilita, tá? Ela é responsável por facilitar a negociação de ações, de títulos, commodities. E o que isso quer dizer? Quanto mais as pessoas nesse fundo investem em um determinado país, quer dizer que essa economia está melhor. E olha só esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Vocês estão vendo essa seta laranja? Eu queria que vocês prestassem atenção nela. Você vê que de 2004 ela vem baixo, em 2009 ela sobe um pouquinho, 2014, perdão, com a projeção da economia ainda fraca, ela está mediana. Em 2019, depois que o Temer assume, com o caos que a Dilma Rousseff deixou, ele cai menos 44,5 pontos, ou seja, todo mundo parou de investir no Brasil. Aí depois que o Temer pega, começa a melhorar um pouquinho com o Temer. 2019 entra Bolsonaro e aí, olha só, em 2022 foi o ápice. Mais de 100,8 bilhões em investimentos aqui na Bolsa B3. E aí, nessa projeção para 2023, olha só o quanto já caiu para 24. Você está vendo a setinha? No final da setinha, o quanto que ela cai? É isso. Então, os números não mentem, os números não fazem narrativas, estão aí para vocês entenderem. Vamos olhar outro ponto aqui, ó. Ministério do Planejamento alerta para eminente esgotamento de verbas até 2027. São os ministérios do Lula ficando sem dinheiro. Mas por que isso? É simples. Eu preciso que vocês entendam. Olha o que essa matéria da Jovem Pan diz. O governo está focado na arrecadação, ou seja, quanto mais o governo arrecada, quer dizer que você está pagando mais impostos, quer dizer que o dinheiro está saindo do seu bolso e está saindo do mercado. Saindo do mercado, o país fica mais pobre. Então, o Alan Gani, ele escreve o seguinte aqui, ó, o governo está focado na arrecadação e não gosta de cortar gastos. Já assistimos esse filme e o final leva o Brasil à crise econômica. Foi o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Lula hoje é o governo Dilma Rousseff sem tirar nem pôr. E aí,
Vamos lembrar o que aconteceu logo no comecinho do ano. Lula tira de 12 para 37 ministérios. Aumenta 15 ministérios. E esses 15 são uma divisão de compra e venda de parlamentares. E aí, agora, essa semana, 37 já não é suficiente. Os aliados do Lula não descartam dividir o Ministério da Indústria para abrigar o Centrão. Ou seja, o Ministério da Indústria vai virar mais ministérios, vai dividir ele e criar mais ministérios. E aí, meu amigo, gastando a mais assim, não tem como. E tudo que o governo toca é Midas ao contrário. Ou seja, tudo que ele toca vai água abaixo. Olha só essa matéria do Estadão. O Brasil deveria repensar sua presença nos BRICS, se prosperar a ideia de ampliação advogada pela China, que faria do bloco um grupo de orientação autocrática e anti-ocidental. O que isso aqui quer dizer? O BRICS, que não interessa ao Brasil, como foro de aproximação diplomática entre grandes economias emergentes. O BRICS mantém seu valor para o Brasil, mas se prevalecerem os termos da China, o país tem muito a perder. Ou seja, o Brasil está virando um fantochezinho da China, da Rússia, e aí essas questões ideológicas arrebentam o nosso país. E aí, quando alguém te fala, mas está tudo melhorando, será? Não acredito muito nisso não, tá? E olha que eu espero muito, mas muito mesmo estar errado. Muito. Mas não acredito nisso não. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o vídeo um pouco mais extenso, mas foram 2 temas que eu julgo realmente importantes aqui vocês entenderem. Tá bom? Grande abraço. Se ficou até o final, coloca no comentário. Fiquei até o final do vídeo, gostei. Achei interessante porque deu uma visão melhor do que o país está se tornando. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.